Estamos hoje no 5º domingo da Quaresma, uma semana de nós entrarmos na Semana Santa, a semana mais importante do ano, onde meditamos a paixão, a morte e, no final, a ressurreição do Senhor. A liturgia desse dia, neste final de semana, nos pede, nos sugere que a gente faça um gesto de sobriedade aos nossos olhos, a partir de hoje, que são as imagens das cruzes cobertas com pano roxo, como vocês podem observar em nossa matriz. Desde ontem nós estamos assim. Significa um jejum do nosso olhar, para que a gente realmente vá se aprofundando, meditando a paixão e morte de Jesus. Então estamos a uma semana de entrarmos nessa semana mais importante, a Semana Santa. O tempo da Quaresma ele vai se indo, mas não podemos perder a oportunidade, a chance de aproveitarmos a Quaresma para buscarmos a nossa conversão, deixarmos a vida no pecado, a vida no erro, no vício, e voltarmos com todo o coração para Deus, com jejuns, lágrimas, gemidos, como diz o profeta. Isaías, ele nos fala hoje que Deus quer fazer coisas novas. E a imagem que aparece no capítulo 43 é abrir uma estrada no deserto e fazer correr um rio no deserto. O deserto é um local ruim de morar, ruim de viver. Lá não tem água. E se não tem água, não tendo rio, não tem plantas, não tem vida. É um local de morte. A palavra de Isaías está nos dizendo que no deserto, no local de morte, vai ter um rio. E onde tem rio, tem vegetação, e isso traz vida. Vejam, traduzindo para a nossa vida. Onde nós achamos que não tem mais esperança, onde podemos achar assim que não tem mais jeito, Deus promete que Ele vai transformar isso. Vai surgir um rio no deserto. Vai surgir uma esperança. E a grande esperança, meus irmãos, a grande esperança da nossa vida vem de Jesus. Se antes a morte era o fim da nossa história, da nossa existência, agora a ressurreição de Jesus nos abre um novo céu e uma nova terra. A vida vai continuar. É o grande motivo da esperança. Não importa o tamanho do teu sofrimento, o tamanho da tua provação, até mesmo o tamanho do teu pecado, nosso pecado. O Senhor é capaz de transformar isso. Dar uma vida nova, cheia de esperança em nós. Essa é a imagem do rio que vai brotar no deserto. São imagens de um novo caminho, de uma vida nova, de esperança. Às vezes, uma mudança radical de vida, ela pode parecer impossível. Mas, meus irmãos, para Deus, nada está perdido. As piores situações de vida, o pior pecado, pode ser transformado em graça. Quantos na história já fizeram essa experiência de grandes pecadores se tornarem grandes santos? Santo Agostinho é um grande exemplo disso, mas tem vários santos que fizeram também este caminho e nós também podemos fazer. Do pecado para a graça, sabendo que Deus nos criou para Ele, como diz Isaías também. Nos criou para o céu e não para a perdição. Deus não criou ninguém para condenar. Deus nos criou para nos dar a salvação. Então é preciso fazermos uma coisa. Não basta só acreditar assim, Jesus morreu na cruz e eu estou salvo. Não, eu tenho que fazer minha parte. Buscar a conversão. No capítulo 8 do Evangelho de São João, nós temos a cena. Mestres da lei e fariseus interrompem um discurso, um ensinamento de Jesus no templo, colocando diante dele uma mulher pecadora. Uma mulher pega em flagrante adultério. Chama a atenção que
adultério não se comete sozinho. Essa mulher pecou com mais alguém, mas a lei antiga, a condenação vinha à mulher. E aqui, antes de cairmos já no machismo, acharmos que a igreja é machista, não é esse o sentido que os santos padres nos ensinam. A mulher aqui é a imagem da alma humana. Então, sejam homens, sejam mulheres, todos nós, quando pecamos, cometemos um adultério contra o esposo de nossa alma, que se chama Deus. Pecamos, o pecado que cometemos é um tipo de adultério. Então aqui nessa mulher temos a imagem da alma humana, a minha e a sua imagem. Querem apedrejar a mulher? Não apenas. No fundo eles queriam era terminar com a vida de Jesus. Observe que a liturgia nesses últimos dias, e cada vez se acentua mais até a Sexta-feira Santa, o objetivo desses grupos aí que não simpatizam com Jesus é achar um meio de condenar. É achar uma brecha para então poder terminar com a vida de Jesus, porque Jesus estava incomodando eles. Querem então achar um jeito de condenar Jesus. A lei de Moisés então mandava condenar quem cometesse adultério. A mulher que cometesse adultério deveria ser apedrejada. E Jesus ensinava o que? O perdão. Que não entrava na cabeça dos judeus. Então vejam a emboscada que armaram para Jesus. Se ele dissesse que não era para apedrejar a mulher, ele estava indo contra a lei de Moisés, porque a lei dizia que tinha que apedrejar. Agora, se ele dissesse que sim, poderia condenar aquela mulher, estaria indo contra aquilo que ele mesmo ensinava. Veja um dilema. E diante do dilema, o que Jesus faz? Silencia. Se agacha e começa a escrever no chão. Aliás, é a única vez nos evangelhos que a gente vê Jesus escrevendo. Não sabemos o que ele escreveu. Se ele estava desenhando ou escrevendo alguma coisa. Mas ele está silenciando. Em silêncio, meditando. Observe, meus irmãos, que para nós tomarmos algumas decisões em nossa vida, ou quando nos fazem perguntas difíceis, aprenda com Jesus, não saia já dando resposta. Silencie primeiro. Reze. Ore. Peça a Deus. Tenha discernimento nele. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela é santa agora. Certa vez, as irmãs estavam tão atarefadas atendendo os doentes na Índia, e elas tinham sempre uma hora de oração, logo que acordava de manhã cedo. Uma das irmãs teve a ideia de falar com Madre Teresa e dizer assim: olha, nós temos essa hora de oração todo dia, mas cada vez aumenta mais o número de doentes que nós temos que atender. Não estamos dando conta. Vamos diminuir para meia hora. E a Madre Teresa ficou em silêncio. Foi rezar. E disse que depois daria a resposta. E depois dela silenciar, dela ter escutado a Deus, ela tomou a decisão e disse para suas irmãs, ela com o madre: escutei o Senhor, e já que o trabalho aumentou, nós vamos fazer então agora não 1 hora de oração, mas 2 horas. Porque se nós não rezar, como é que a gente vai conseguir atender bem esse povo que está aumentando? Vamos rezar mais. Então veja, essa resposta muito sábia de Madre Teresa, ela veio depois do silêncio. Às vezes, nos apresentam situações e querem a nossa resposta imediata. Então, a gente faz o quê? Responde parcialmente, dá respostas às vezes na emoção, no calor. Perdemos a calma, a serenidade e facilmente colocamos as pessoas umas contra as outras. Então, meus irmãos, o segredo aqui é silêncio. Escute a Deus para dar aquela resposta. Cuidado, sem silêncio e oração não temos discernimento. Provavelmente faremos tudo errado. Se Madre Teresa tivesse aceitado aquela resposta daquela sua irmã, quem sabe a obra teria acabado logo. Porque
se não escutarmos a Deus, como é que vamos fazer alguma coisa nesse mundo com sentido, com fundamento? Mas o que eu quero refletir aqui, meus irmãos, é sobre a pecadora. E como disse, é a imagem da alma humana. Observe que ela não tem nome, diz que apenas é uma mulher. Por isso que é a imagem da alma humana. Essa mulher somos todos nós pecadores. Sempre que pecamos, que fizemos algo contrário ao querer de Deus, o que acontece? Se levantam os acusadores para condenar. Você já observou? Quando a gente faz uma coisa errada, provavelmente vai surgir alguém que vai nos criticar, nos condenar, chamar atenção, nos acusar. Ou não é assim? Faz uma coisa errada, alguém vai querer chamar atenção. Na verdade, meus irmãos, existe apenas um acusador. É o diabo. Ele é o grande enganador. E como é que funciona a tática do inimigo de Deus? Consiste primeiro em nos seduzir para o pecado. Primeiro, o diabo vai dizer assim: você tem direito de fazer. Todo mundo faz. Só uma vezinha. Ninguém está vendo. É tão bom. E assim a gente vai sendo seduzido e peca. E depois que a gente entrou no pecado, o que ele vai dizer? Está vendo? Você não presta. Você é um lixo. Você é um ordinário. E vai nos humilhando. Essa é a tática do inimigo de Deus. O acusador. Primeiro nos oferece grandes recompensas prazerosas. E depois nos joga na cara o lixo que nós somos. Cuidado. O acusador não é a igreja e nem é Jesus, nem é Deus. É esse inimigo nosso, de nossa alma. Saibamos que quando alguém lhe acusar de alguma coisa errada que você fez, não é a pessoa que está falando contigo que é o acusador. Ela, quem sabe, está sendo usada por esse inimigo comum nosso, o inimigo de Deus, para nos tentar. Você tem que combater, não é a pessoa que está te corrigindo, chamando atenção, mas é o diabo. É esse que eu tenho que combater. Devemos então buscar a conversão, voltando-se para o Senhor e até mesmo perdoando os inimigos. Assim devemos agir. Mas voltando ao texto do Evangelho, depois do silêncio de Jesus, as pessoas cobram uma resposta e Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E agora então Jesus, ele coloca a responsabilidade não mais nele, mas vai colocar em todos ali presentes. E o que vai acontecer? As pessoas foram se retirando, a começar pelos mais velhos. E aqui eu chamo a atenção, os mais velhos, eles são referências. Quando eles tomam a frente, os outros também vão tomando. Eu estava observando nos atendimentos nas comunidades que tenho feito das confissões. Eu tenho feito nesses últimos dias. Quando a gente faz a motivação, o exame de consciência, e os mais velhos começam a vir a fazer a confissão, vai vindo mais um, e vem os mais novos, e vem até as crianças, vem todo mundo. Quando os mais velhos não tomam a frente, não vem quase ninguém. Vocês são referência. Quem tem mais cabelo branco, ser bom exemplo, não é? Então aqui os mais velhos foram se retirando, e Jesus então ficou a sós com aquela pecadora caída. Cadê teus acusadores? Pergunta Jesus. Foram embora. Ninguém condenou aquela mulher, e nem mesmo Jesus a condenou. Veja, Jesus não condena ninguém. Tira essa ideia da cabeça que Jesus condena e que a igreja também condena. Se formos condenados um dia, jamais será por Deus, mas será pelos nossos próprios pecados. Bem como Jesus jamais nos acusa. Quem nos acusa é o inimigo, que eu nem vou dizer mais o nome, que ele nem merece dizer o nome dele. Portanto, a gente deve romper com esse acusador e não com Deus, nunca com a igreja. Às vezes, erradamente, as pessoas se afastam da igreja
por pensar que a disciplina da igreja é muito exigente. E realmente, a igreja exige algumas coisas, às vezes difíceis. Porque uma mãe, um pai que realmente ama seu filho também exige dos seus filhos coisas difíceis. Eles querem ficar só no telefone, só na vida boa. E o pai e a mãe, bons pais e mães, vão colocar limite. Não, você tem que arrumar tua cama, você tem que limpar teu quarto, você tem que ir na missa. Entende? Coisas importantes. Então depois vai ter um prêmiozinho, vai usar o telefone um pouco, para não ficar viciado no telefone. Tem um exemplo aqui para a gente pensar. A igreja corrige, assim como o pai ou a mãe corrige os seus filhos, não é? Não devemos pensar então e agir assim. A igreja, ela nos condena, nos proíbe. Não é assim que acontece. Se a igreja corrige e orienta, é porque ela é mãe, como mãe, ela quer educar seus filhos e ela orienta pelo caminho certo. Agora, se você está dentro da igreja, que bom, se você está dentro da igreja, não acuse quem não está. Mas dê uma boa orientação, dê bom exemplo, reze para que mais pessoas venham para a casa do pai, para a mãe que é a igreja. E se você está afastado da igreja, não veja nos cristãos praticantes como verdadeiros acusadores da sua prática, ou melhor, da sua não prática cristã. Mas saiba que somente existe um acusador, que eu não vou dizer mais o nome dele, você já sabe. E é com esse que nós precisamos romper. Não é com Deus, não é com a igreja, não é com os nossos irmãos que nos criticam, é com o acusador. No final da passagem de São João, Jesus despede a pecadora e a exorta a não pecar mais. Ou seja, nosso Senhor agiu ali com misericórdia, perdoou e deseja então que aquela mulher não se exponha mais às garras do tentador, do acusador. Saiba, portanto, que Deus nos deu livre-arbítrio para seguir ou não o caminho da salvação. E como diz Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós e não quer nos salvar sem nós. Ele fez tudo por ti já, mas você precisa fazer ainda tudo por Ele. Ele quis assim. É por isso que a gente faz jejum, a gente faz penitência, acorda de madrugada para rezar, para nos unir com Ele, para oferecer sacrifícios. Vamos então colaborar com a nossa salvação, buscando a conversão do coração. Deixemos para trás a vida velha, assim como São Paulo. Possamos trocar as experiências do pecado pela vida nova em Cristo Senhor. Que tudo o que não nos leve a Deus seja considerado como lixo, como disse São Paulo. São Paulo tinha um futuro brilhante pela frente. Ele era um fariseu muito renomado, perseguia os cristãos. Ele tinha tudo para ser muito famoso, como um bom judeu. Tudo aquilo que ele fazia, ele colocou como lixo. Todas as honras que ele recebeu, ele viu como lixo. Porque precioso mesmo era seguir Jesus. Que busquemos conhecer a Cristo e o que a Igreja de Cristo nos ensina. Que experimentemos a força de sua ressurreição pelas alegrias pascais que se aproximam. E entremos em comunhão com os sofrimentos de nosso Senhor pela prática penitencial, que devemos sempre praticar em vista de nossa conversão e também oferecer pela conversão de outras pessoas. E por tudo isso, nos tornamos semelhantes a Cristo, porque o amor nos torna semelhantes. Nos tornamos outro Cristo. Vamos então em frente e, como diz o Senhor, não pequemos mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.